Boa noite, queridos amigos. Como previsto anteriormente, todas as quartas-feiras nós estaríamos falando sobre a obsessão a partir dessa quarta-feira. Já para finalizar a síntese dos estudos de mediunidade, para que a gente pudesse continuar o trabalho dos estudos do Evangelho. Hoje, em particular, meus irmãos, nós vamos tratar da obsessão, conceito e causas e classificações dessas obsessões, das nossas dificuldades e, na realidade, eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção, mas muita atenção, porque é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia que aparece na nossa vida. A obsessão é definida por Allan Kardec como sendo a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Mas a Bíblia já relata fatos em que alguns obsidiados chegaram junto de Jesus e disseram: "Nós te conhecemos, Jesus." E Jesus disse: "Quem sois?" Ele disse: "Nós somos uma legião deles." Emmanuel, em várias oportunidades, disse que eles pululam ao nosso derredor e nos intuem, nos inspiram e sopram coisas em nossos ouvidos. E daí, em algumas atitudes nossas que às vezes nós nem percebemos que estamos tomando. Essa definição apresentada por Kardec dá margem a vários comentários. A obsessão é sempre um processo mantido, contínuo, persistente, onde as forças em litígio estão se enfrentando num processo bem estabelecido. Não se reconhece como obsessão aquelas condições fortuitas, ocasionais, onde assimilamos pensamentos infelizes, de forma breve e sem grandes consequências. A qualificação de espírito mau era bom a gente descer um pouco a detalhe sobre isso, apresentada por Kardec, deve ser bem entendida. O obsessor, na realidade, não é um espírito mau, como se entende esse adjetivo, mas sim uma entidade em sofrimento, meus irmãos, com defeitos e virtudes, capaz de grandes atitudes afetivas para com as outras pessoas. É sobretudo alguém que foi ferido. Preste bem atenção. Alguém que foi magoado, alguém que foi humilhado no passado e que, por sofrer tanto, quer fazer os outros sofrerem também. Isso acontece conosco, no nosso dia a dia, enquanto encarnados. Em muitas oportunidades, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões sobre isso, a obsessão não estará sendo organizada por um único espírito, mas sim por uma falange delas, como aquele caso de Jesus, uma legião deles. Ou como naquele livro aconteceu na Casa Espírita, o espírito obsessor do passista conversando com o espírito obsessor de quem estava levando o passe, recebendo a transfusão fluídica. E eles negociaram para satisfazer a vaidade do passista, do médium. A obsessão pode atingir não apenas um indivíduo, mas toda uma coletividade. Interessante isso. Por exemplo, uma família inteira. A obsessão pode atingir uma cidade, meus irmãos. A definição apresentada por Kardec na ciência espírita restringe a obsessão apenas a uma de suas formas, quando o espírito estará desenvolvendo o processo obsessivo em direção a uma determinada pessoa encarnada. Pode ocorrer o inverso,
quando o encarnado passa a subjugar o espírito. Eu uma vez disse numa palestra que era muito mais trabalhosa e muito mais complicada o tratamento da obsessão inversa, ou seja, do encarnado para o desencarnado. Aquela pessoa que você fica chamando o tempo todo, porque eu estou triste, porque saiu, porque partiu, e você começa a obsidiar o desencarnado, que não consegue se livrar das suas amarras, que não consegue se livrar para a luz, ele tem que ficar ali perto de você, porque você o chama toda hora. Pô, meus irmãos, a obsessão não é só de lá para cá, é daqui para lá. E as daqui para lá são as piores dela, são as mais graves, porque evita o crescimento da entidade, evita o crescimento do desencarnado. Podemos então imaginar como se desenvolve a ação que Kardec se referiu. O espírito infeliz estará atuando sobre o encarnado em dois níveis. Mente a mente, que nós chamamos contrição mental, e perispírito a perispírito, é o envolvimento fluídico. Vamos explicar. Na contrição mental, o obsessor instala a sua onda mental na mente da pessoa visada por ela. Forma-se uma ponte magnética através da qual o perseguidor vai enviando os seus pensamentos e as suas ideias, promovendo uma verdadeira hipnose, que é uma técnica mais ou menos similar. O que ele diz a você? Você é infeliz, sua vida não presta, mate-se. Você não serve para nada, você não vai conseguir nada, você não vai se empregar, você não vai tratar bem ninguém. Você é um infeliz. A princípio o indivíduo pode reagir fugindo da faixa de atuação do obsessor, deixando essas negatividades de lado, criando uma barreira a esses pensamentos que ele incute. No entanto, ele se entrega àquelas ideias ou se compraz com este conúbio mental, o processo pode agravar-se, meus irmãos, chegando a um grau máximo de obsessão, que é a subjugação moral, onde o obsidiado perde completamente o seu livre-arbítrio. Eu não valho nada, eu não consigo nada, eu não sou nada. Porque alguém está dizendo isso para você, ó. É um inimigo, um desafeto do passado que está se vingando de você e está indicando a você que você não é nada e você é tudo. É o que André Luiz denomina de loucura por telepatia alucinatória. Os psicólogos que estão me ouvindo, atentem bem para isso. Loucura por telepatia alucinatória. Algumas vezes, coadjuvando o processo de constrição mental, os espíritos obsessores poderão se utilizar de certos aparelhos especiais. Olha que interessante, para manter esse processo. Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos maiores estudiosos brasileiros sobre a mediunidade, ele faz referência a um pequeno aparelho semelhante a um microgravador, em que os espíritos introduziram no cérebro do encarnado e que objetivava reforçar o processo de hipnose mental dele. Esses equipamentos são etéreos, você não percebe, você não sente eles na sua cabeça. E quando é o efeito fluídico, o envolvimento fluídico? Ao envolver o indivíduo, o perseguidor identifica os seus fluidos com o dele. Há uma aproximação das auras do obsessor com o obsidiado. Os perispíritos se assimilam. Este convívio perispiritual vai permitir ao espírito sugar energias vitais do encarnado,
quase que como vampirizando-o, o que vai contribuir para o emagrecimento da pessoa. O cansaço, normalmente, que você não entende por que está sentindo. As infecções que você, de repente, começa a ter no teu corpo, sem você saber de porquê e qual foi a causa, que acompanha com frequência as vítimas da obsessão. O envolvimento fluídico, meus irmãos, vai permitir também que o espírito transmita para o encarnado fluidos deletérios fabricados por ele. E aí afeta teu corpo físico. Aí é que você tem problemas estomacais. Inclusive, quando nós estudamos inicialmente a mediunidade e trabalhamos o corpo físico, nós dissemos até onde eles se instalavam. Na parte lombar, no baço, no intestino, nos nossos centros de forças que se desequilibram. Isso faz parte do processo obsessor. Sinteticamente, eu vou dizer uma coisa aqui muito grave. Eu acho que vocês deveriam estar bem atentos a toda essa palestra de hoje. O ódio ou vingança. Na maioria das vezes, a obsessão é uma vingança exercida por um espírito que foi prejudicado e que sofreu nas suas mãos e nas mãos do atual obsidiário, seja lá o que for. Esse espírito pode ter sido prejudicado numa outra encarnação, onde vocês estiveram juntos e nessa mesma existência, ou nessa mesma existência. Olha que eu estou dizendo uma coisa grave. Por exemplo, um espírito que está determinado que ele vem numa determinada mulher como mãe dele, mas que foi um profundo desafeto do passado. Aquele espírito reage, ele não quer que aquela pessoa seja mãe dele. A mãe dele, o espírito dela também não quer aquele filho. Daí os abortos naturais. A maior parte dos abortos naturais. O aborto criminoso é um acontecimento que muitas vezes responde por obsessões graves, cuja causa está na mesma encarnação. Outra maneira de nós vermos a obsessão é a carência afetiva que nós temos. É uma das maiores causas da obsessão. Muitas vezes inconsciente, denominada comumente de encosto. Inclusive tem algumas religiões que chamam encosto. São espíritos que se desencarnam sem nenhuma preparação espiritual adequada e que, ao despertarem no mundo dos espíritos, se veem desorientados, perdidos, angustiados. Ao identificarem um indivíduo que se afinize com eles mentalmente, eles se aproximam dele e, pelo processo de imantação, lá permanece junto. Muitas vezes inconsciente. Geralmente são processos de fácil tratamento esses casos, pois não há vínculo de ódio entre os seres envolvidos. É só uma afinização espiritual. Mas um dos mais graves que eu conheço é o vampirismo. É uma causa de obsessão relacionada à satisfação de vícios e paixões. O vampiro, na definição de André Luiz, é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. Por exemplo, o vampirismo vai caracterizar aqueles espíritos viciosos, apegados a certas emoções materializadas, que se aproximam dos encarnados, portadores do mesmo vício que ele tinha. Para absorver as suas emanações fluídicas ectoplasmaticamente, por exemplo, existem os vampiros do fumo, que fumam junto com você. Os do álcool, esses são os piores. Eles tomam o álcool ectoplasmaticamente com você. O da gula, dos tóxicos, os vampiros do sexo, e eu diria uma infinidade deles, que vocês não imaginam o quanto eles podem atuar sobre nós. Eles se situam, inclusive no início das nossas palestras, são mais de 100 vídeos, mas num dos primeiros vídeos eu falei
que alguns deles se situam no centro genésico da pessoa. Aí você tem as ninfomaníacas, as pessoas que têm excesso de prazer, não conseguem ter um prazer único, ele tem prazer excessivamente e continua buscando. E tanta coisa acontece com as pessoas, meu Deus do céu. Eu às vezes fico tão triste de falar sobre isso, porque as pessoas não estão preparadas para que a gente viva interagindo do mundo espiritual com o mundo físico, para que a gente possa se livrar de alguns problemas que nos acontecem no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo: o orgulho do falso saber. Essa expressão é utilizada por Allan Kardec para caracterizar certos espíritos vaidosos, orgulhosos, falsos sábios, que desenvolve uma obsessão do tipo fascinação. Nós vamos falar sobre a fascinação hoje ainda. Iludem determinados médios, eles iludem os determinados médios, para que por seu intermédio possam disseminar ideias falsas, sistemáticas e em contradição com os princípios espíritas. Isso eu venho tentando evitar e falo muito com as pessoas que tenham muito cuidado com o que você vai. Não, eu quero receber uma carta do meu desencarnado, meu filho, meu marido e tal. Então, de repente, pega um médium fascinado desse aí, ó, e você está recebendo uma informação inverídica. Como se classificam, então, essas obsessões? Embora os conceitos iniciais que eu coloquei de doença da obsessão é uma enfermidade de caráter espiritual, gente, já houvessem sido abordados por Kardec desde 1857, no Livro dos Espíritos. A descrição completa da obsessão só foi publicada por Kardec em 1861. Olha quanto tempo faz. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, não esqueçam. Onde ele define a doença, enumera suas causas, classifica seus diferentes tipos e propõe uma terapêutica eficiente. Afirmava Kardec que a obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir o que resulta de um grau de constrangimento e os de natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é um termo genérico. Eu tenho uma obsessão por algo que eu gosto, mas não é bem nesse sentido que eu estou falando agora, pelo que se designa uma espécie de fenômeno cujas principais variáveis são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Aí começam realmente a situação de estudo mais profundo. Na obsessão simples, como é que ela se dá? Na obsessão simples, o espírito inferior procura, através de sua tenacidade e persistência, porque eles são muito persistentes, intrometer-se na sua vida, na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua forma habitual de pensar. Quando se trata, por exemplo, de um médium acometido por obsessão simples, o espírito inferior se intromete nas suas comunicações e o impede de se comunicar com outros espíritos mais evoluídos, ou se apresenta substituindo e se fazendo passar por outro, que não tem carteira de identidade. Ele pode dizer que se chama Pedro, Antônio, João, e não ser nem Pedro, nem Antônio, nem João. Ele acha que ali ele está se identificando com você. E você pensa que é ele, que é Antônio, que é Pedro, que é João. Entretanto, esclarece Kardec que ninguém está obsidiado pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Porque quando você lê a questão 100 do Livro dos Espíritos, você vê todos os tipos de espíritos encarnados e desencarnados que nós temos, inclusive os mentirosos e galhofeiros, até você atingir aqueles mais superiores e sábios. Mas ninguém é tão perfeito, nunca ninguém é tão perfeito. Do espírito a obsessão consiste na ação persistente de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. A pessoa sobre quem ele atua não consegue se desembaraçar.
O melhor médium pode ser enganado, gente. O melhor médium pode ser enganado. Sobretudo no começo do seu trabalho, que lhe falta a experiência necessária e pode-se assim ser enganado sem ser obsidiado. Uma coisa é você ser enganado sem ser obsidiado, outra coisa é você ser obsidiado. Manuel Filomeno de Miranda, no livro que eu citei, qualquer livro de Manuel Filomeno de Miranda é extraordinário, mas principalmente o que trata da obsessão. A obsessão simples é uma parasitose, olha como ele diz, comum em quase todas as criaturas, meus irmãos, considerando o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Lembre-se que eu falei das obsessões sutis que Emmanuel fala. Emmanuel fala de obsessões sutis, bem suaves, aquela que chega e você nem percebe. Entretanto, o problema reside na fixação, pois o próprio significado da palavra obsessão, como vimos, revela uma ideia fixa. Eu tenho uma obsessão por isto, eu tenho uma ideia fixa por isso, o que caracteriza a instalação do processo obsessivo. Surge assim como sinais os sintomas de obsessões simples, eu vou dar para vocês. Primeiro, as desconfianças excessivas que nós temos com tudo e com todos. Os estados de insegurança pessoal. Será que eu vou conseguir? Eu não tenho capacidade para isso. Puxa, será que eu acho que eu não vou chegar lá. As enfermidades sem causa definida, de repente, surge uma enfermidade que você não sabe de onde é que veio. Observemos também mudanças, algum tipo, surto temperamento habitual. Você tem sempre um comportamento habitual e, de repente, em razão das mensagens telepáticas emitidas pelo obsessor e reforçadas nos clichês mentais que você tem, surgem os arquivos do inconsciente, você estoura facilmente. Você é uma pessoa calma, tranquila e de repente você explode. Você tem rompantes. Quem tem rompantes normalmente, cuidado, você pode estar sendo influenciado por alguém. Podemos incluir nessa categoria os casos de obsessão de efeito físico. É quando acontecem as manifestações ruidosas, você escuta uma porta bater, uma janela bater. São alguns espíritos que fazem se ouvir espontaneamente pancadas, ruídos, mas nem sempre isso é sinônimo de obsessão. Uma vez Kardec estava se deitando e começou a ter uma batida no armário da casa dele, e aquela batida persistente, até que ele se tocou, ele disse, alguém quer falar comigo, e desceu para trabalhar. Ele tinha feito uma redação que não era apropriada, e ele então teve de refazer essa coisa. Mas ele para isso recebeu um monte de batidinha no armário do quarto dele dormir, para que ele fosse fazer aquela correção de algo que ele tinha escrito que não era o que deveria ter sido escrito, ou que não era a expressão daquilo que a espiritualidade tinha falado para ele. Pelo que chamamos manifestações físicas espontâneas ou obsessão de efeitos físicos, isso aí. No entanto, às vezes, nem sempre isso é assim. Não é necessariamente uma obsessão. Muitas vezes nós vimos chamar nosso nome. Alguém chama nosso nome. Aí alguém me chamou, aí você vai abrir a porta, não tem ninguém. Você vai ao quintal da sua casa, não tem ninguém. Você vai na sala do seu apartamento, não tem ninguém, mas você ouve nitidamente a sua voz sendo chamada. Isso é um efeito físico. A fascinação, já, meus irmãos, na fascinação as consequências são muito mais sérias, mais gravíssimas. Porque a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor sobre o pensamento do médium ou da pessoa que ele está obsediando, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio e o seu julgamento relativamente às comunicações que ele está dando ou recebendo. O fascinado,
Olha que coisa séria. Não acredita que eu esteja enganando. Esse é que é um dos problemas. O fascinado não admite isso, que está sendo fascinado. Que ele está sendo enganado. E o espírito fascinador tem a capacidade de lhe inspirar confiança tal, cega, que o impede de compreender o absurdo do que escreve ou fala. Ainda que este absurdo seja claro a todos os que o cercam. A ilusão pode mesmo ir a ponto de fazê-lo ver a sublime linguagem e torná-la mais ridícula. O fascinado não se sente incomodado com a presença e influência do obsessor. Pelo contrário, muitas vezes até gosta disso. E forma-se então um verdadeiro processo de simbiose psíquica. O obsediado fica coladinho com o obsessor. O médium fascinado, esse é muito sério o que eu vou dizer, se acredita guiado por uma entidade espiritual de alto gabarito, pois que usa nome de personagens famosos. Eu tenho visto várias psicografias aqui postadas em Facebook e tudo, de pessoas famosas. O médium fascinado diz que recebeu Antônio Pedro e João, o artista tal, o artista qual. Eu fico impressionado e triste, às vezes me dá uma tristeza tão profunda, gente. É que o espírito, ele se acha que, ao dar o nome desse famoso, ou do espírito, ele assume mais valor, ele tem mais valor. Eu poderia dizer que eu recebi Bezerra de Menezes? Isso, mas se o Bezerra não esteve aqui, por que eu vou dizer? Apesar dele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O espírito obsessor, e o Bezerra não é obsessor, o espírito obsessor, o fascinado nesse caso, seria o médium que diz: eu recebi Chico Xavier. E canta música até com a voz dele. E observe que às vezes as pessoas vão fazer orações e preces em casa espírita, chega, muda a voz, eu estou aqui para dar bênção a vocês, porque Jesus isso, Jesus aquilo, o santo tal, o santo qual. Até a voz muda. Que isso, gente? Isso não existe. O espírito observador nesse caso é muito hábil, astuto e profundamente hipócrita, pois usa uma imagem que esconde suas verdadeiras intenções, usa com frequência as palavras de caridade, de humildade e de amor a Deus como credenciais, mas através de tudo deixa transparecer, isso para mim nunca deixou de transparecer, e eu pego bem, sinais de inferioridade no que diz e no que fala. A fascinação é difícil de ser tratada porque o obsidiado recusa orientação e tratamento. Ele acha que ele é o melhor médium do mundo porque ele recebe Jesus Cristo. Teve gente até aqui que disse isso aqui para mim uma vez. Passou isso aí. Que recebe, eu vou receber Dominguinhos, que é da minha terra. Eu toco violão, realmente. Mas eu nunca toquei sanfona. De repente eu começo a tocar sanfona e digo: é Dominguinho. Porque é Dominguinhos, todo mundo sabe quem é Dominguinhos. Isso é fascinação pura. Eu não toco acordeon. E não tenho essa habilidade, a não ser que eu entre em estado de consciência total e toque automaticamente, sem que ninguém perceba, ou sem que eu perceba, ou se eu saiba que eu estou tocando aquilo. Aí sim, aí não é fascinação. Geralmente os médiuns fascinados vagueiam de um centro para o outro. Inclusive tem um detalhe interessante que eu observei, que esses médiuns fascinados não ficam num centro espírita o tempo todo. Eu passei anos e anos, eu passei 18 anos numa casa espírita, depois passei mais 30 e poucos anos noutra casa espírita, então eles ficam saindo de casa em casa, cada dia uma casa diferente, porque não se dá com ninguém, sempre tem um invejoso, sempre tem alguém que é melhor do que ele, ou que quer ser, ou ele quer ser melhor do que o outro. E muitas vezes terminam por criar os seus próprios centros espíritas, onde serão onipotentes e definem as regras do jogo e dizem que é assim que eu quero, como se o sino batesse daqui para lá. Eu sou o dono do centro, o dono, o diretor, o presidente
tem que ser o que eu mandar. Ledo engano. Ele não é nada. Ele é apenas um dirigente escolhido pela espiritualidade superior para tratamento dos enfermos, do espírito, da alma e dos encarnados que precisam de ajuda naquela casa espírita que é uma casa de Deus, como no cristianismo redivivo, onde se faziam reuniões na casa das pessoas. Esse é o cristianismo primitivo. Jesus pregava nas casas, pregava nos montes. A sua igreja começou assim. Preste atenção. É muito interessante e agora vem a parte mais complicada. É a subjugação. A subjugação é um tipo de obsessão, meus queridos irmãos, em que existe a paralisia da vontade do obsidiado e o obsessor assume o domínio completo de sua vítima, que é escravizada perdendo a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou corporal. A subjugação física faz com que você beba, com que você estupre pessoas, você cometa pedofilias, porque eles induzem você a isso. O espírito obsessor atua sobre seus órgãos materiais para lhe dar prazer e provoca atos motores involuntários. Chico André Luiz conta na sua coleção de livros situações parecidas como essa, em que os espíritos obsessores embebedaram um senhor que tinha uma enteada para que ele fizesse sexo com essa enteada. Era um espírito que queria fazer sexo com a enteada. E resultado, ele cometeu aquele ato terrível, imperdoável, variando essas situações, como por exemplo a necessidade de escrever nas horas mais inoportunas, até situações ridículas, como gestos involuntários que você faz. Na subjugação física, meus irmãos, que é gravíssima, o indivíduo age contra a sua vontade e tem consciência do ridículo a que se expõe e que não consegue evitar, porque ele bebe, e ele grita, e ele fala, e ele se torna violento, e ele até comete feminicídios, sofrendo muito com isso. Não diga que ele não sofre, ele sofre, porque não é bem ele que quer fazer isso, mas aquele espírito que está imantado nele, podendo algumas vezes praticar até atos muito mais violentos do que o feminicídio. Mais que violento que o feminicídio, eu acredito que não tenha. Na subjugação moral, já é diferente, ou psíquica. O subjugado é levar a tomar resoluções frequentemente absurdas e comprometedoras, muito diversas de sua vontade, que por sua espécie de ilusão ele crê que são sensatas. Eu estou tomando a atitude mais correta. O paciente subjugado vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, geralmente sob tortura emocional, porque ele não quer, mas faz, chegando a perder por completo a lucidez, a sua própria consciência. Os psicólogos sabem muito bem como isso se dá. O subjugado perde temporária e definitivamente, durante a sua atual reencarnação, o controle total sobre a sua área de consciência, não podendo se expressar livremente. É o drogado, por exemplo, que não consegue se livrar da droga. É o alcoólatra que não consegue se livrar do álcool. A visão e a audição e os demais sentidos dessas pessoas confundem a realidade objetiva e eles se tornam verdadeiros sujeitos maleáveis, flexíveis, para conseguir tudo que eles querem, mas não é ele. Por fim, o obsessor toma conta dos centros de comando motor do indivíduo e domina fisicamente a sua vítima, que ele fica inerte, subjugada moral e fisicamente, e este aí passa a agir como um louco vulgar. O Pinel está assim de gente. Os hospitais psiquiátricos estão assim de pessoas assim com subjugações. A subjugação é a mais de fácil reconhecimento, mas de difícil tratamento. E é raro haver cura sem deixar sequelas, porque as pessoas vão até receber choques para tratar dessa subjugação.
quando o tratamento não seria por aí. Não devemos supor na subjugação, meus irmãos, que o espírito obsessor tome lugar no corpo do obsidiado. Não é isso que se dá. É uma inventação psíquica. Há sim uma supremacia de sua vontade dominando completamente a do médium ou da pessoa. Qualquer pessoa é médium. Então, quando eu chamo médium, eu chamo qualquer um que esteja sob essa subjugação. Lembramos ainda que a obsessão é o peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. A ciência espírita veio desvendar este processo para a nossa libertação, revelando que a cura só ocorrerá, meus irmãos, se os envolvidos no processo, reconhecendo seus débitos passados, procurarem a melhora, vem demonstrar que a nossa libertação deve ser conquistada a cada dia com o empenho de todas as nossas energias e o selo de nossas responsabilidades. Dos tormentosos processos obsessivos, o homem só se libertará quando compreender o quanto é responsável pelo próprio tormento e pelo que causa aos outros, aos que hoje lhe bate as portas do coração, roubando a paz que julgava merecer, liberdade e responsabilidade. Aí que digo, às vezes, no lar, uma pessoa agressiva, ela imantada por obsessores subjugadas, bebe, se tornam agressivas, maltratam as pessoas, batem, às vezes até magoam tanto e se faz a pessoa se tornar tão infeliz. Meu Deus, que Deus tenha piedade dessas almas que passam por esse tipo de problema. Para merecermos a primeira, que é a liberdade, nós precisamos ter e assumir a segunda, que é a responsabilidade. Oremos, façamos o culto no lar, leiam a Bíblia uma vez por semana, ela tem até no seu quarto, até no banheiro. Uma vez eu disse para uma pessoa, não, mas eu não tenho lugar, as pessoas não aceitam que eu faça isso. Eu digo, se esconda no banheiro, pegue sua Bíblia e leia o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eventualmente, se você tiver, mas se você não tiver, porque o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec não é o substituto dos evangelhos canônicos, não. É apenas um substrato da ética moral de Cristo para nós. Faça sozinho. Entre em concentração com o maior, com o que é, com Deus, e assim você com certeza atingirá. Criará sobre você uma capa de luz. Chame a chama do Arcanjo Miguel. A chama azul do Arcanjo Miguel estará sobre você. São Germain, a chama violeta para transmutar tudo que de mal for até você. Reze, ore, mas viva, sorria e não se deixe abater. Você é um com o Pai, é um com Deus e tem a procuração de Jesus para tudo que pedir em nome de Jesus ao Pai, Ele lhe conceder. Então peça, mas peça com fé e com coração. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje mesmo, à noite, você pode se desdobrar e se encontrar com o Pai, e se encontrar com a espiritualidade maior, e se encontrar para ter esse refrigério da família, da alma Maria Nazaré Araújo.
Isso você pode fazer no desdobramento do seu sono hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.